negociações pontuais com empresas, isso fragiliza demasiadamente os periodistas e os coloca numa relação desfavorável, onde é possível que siga uma violência de outra naturalidade sobre eles. Na Costa Rica há uma grande concentração de los meios. Colômbia ha saído de uma relação, de uma guerra civil bastante forte, onde agora o sindicato começa a ter algumas conquistas e conseguir participar de las negociações nacionais, onde, a exemplo de África do Sul, se coloca os algozes como as vítimas e de alguma maneira se constrói uma espécie de catarse coletiva, de que na África do Sul foi muito importante para produzir a democratização. Eu participei em Medellín de algo parecido, foi muito emocionante ver os paramilitares, aí alguns paramilitares que haviam participado de massacres e assassinatos, e as famílias das vítimas a sofrente, e esses algozes reconhecendo, ou seja, isto para o país nos parece uma questão importante. Isso não significa que não se vai fazer justiça, nada disso. Significa simplesmente uma forma de encontro do país consigo mesmo, e a África do Sul me parece que foi um sucesso desse ponto de vista. A América do Sul, tivemos alguns avanços do ponto de vista da democracia como um todo, principalmente no sul do continente. Estamos aí com as sinalizações de alguns retrocessos aqui e acolá. Alguns já aconteceu, por exemplo, Paraguai, ou seja, um governo eleito como chamava? Lúcio? Não, do Paraguai. O presidente agora que se foi, que lo sacaram, Lúcio, não, esqueci, escapou o nome. Enfim, lo sacaram, Lugo, sim, graças, Lugo, Lugo, Lúcio. Lugo, e que lo sacaram e que já anunciava os cambios que me parece que estão em andamento na América do Sul, onde governos populares estão sendo bombardeados e enfrentam um tipo de reação muito forte, onde golpes políticos são diferentes dos golpes dos anos 60, onde os golpes eram dados por os militares oriundos da escola do Pentágono. Não é? Ou seja, em Brasil foi isso, Argentina foi isso, Uruguai também. Agora, os golpes estão sendo dados por os parlamentos e pelo poder judiciário. Ou seja, em Brasil é muito visível o papel que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ha assumido para ele próprio desmanchar a estrutura jurídica do país e produzir prisões muito seletivas, de tal maneira que se vai criando um brete, e Brasil chama brete, esse lugar onde se põe legado para marcar o legado, chama-se brete, ou seja, onde o gado vai entrando e não consegue sair. Este brete, onde o governo começa a não poder mover-se muito. Isto está sendo, de alguma maneira, aconteceu na Argentina, com um relativo sucesso, que não foi necessário golpe, mas estava encaminhado para que, me parece, não sei... Sim. E, bueno, temos Venezuela, e aí os cambios que han acontecido, Bolívia, por exemplo, Equador e Venezuela, ainda estão em andamento, governos populares com algumas reformas interessantes, e Venezuela numa crise econômica muito grande e numa incapacidade, do meu ponto de vista, de produzir também uma esfera pública que garantizasse os avanços populares que o regime de Chávez havia conseguido. Ou seja, os partidos populares são muito fracos, a prensa está dividida completamente, há uma polarização onde não se produz uma opinião pública mediada, ou seja, portanto a esfera pública está completamente cingida e, do meu ponto de vista,
a democracia sofre bastante. E aí, eu não sou dos que responsabilizo Chávez ou sou contra Chávez, é simplesmente compreender que a revolução, entre comillas, venezuelana, aconteceu num país com uma classe dirigente, com uma elite completamente, do meu ponto de vista, corrupta, com meios de comunicação absolutamente partidarizados e que atuaram como verdadeiros partidos políticos para tentar golpear Chávez. E Chávez ha invertido e produzido uma espécie de sinal contrário. Isso foi diferente do que aconteceu em Brasil, por exemplo. Em Brasil, Lula não faz esse enfrentamento, não produz isso, também porque havia um partido político muito forte, que era o PT, isso constituía uma esfera pública mais consolidada, pero os movimentos que o governo do Brasil faz são bastante diferentes do que a Venezuela ha produzido. Embora os movimentos de junho de 2013 apontam, ou seja, forçam o governo para uma polarização tipo Venezuela. Ou seja, sai para a calle, num primeiro momento, um movimento aparentemente de esquerda, em seguido, um movimento muito forte de direita, que reivindica incluso a volta dos militares. Isso influi decisivamente em la prensa. A prensa brasileira também tem uma característica muito partidária e ha assumido uma posição de apoio a esse movimento de sacar o governo brasileiro. O argumento é o mesmo de quando se deu o golpe de 64 em Brasil, ou se deu o golpe em Argentina, ou se deu o golpe em Chile. É a corrupção. Ou seja, a ideia da corrupção é uma ideia muito fácil de trabalhar, é muito fácil de criar o ambiente e as provas, não? E se cria esse movimento onde há uma suspeita de que está todo perdido e de que a corrupção ha tomado conta do país. E nisso os meios são muito fortes. Eu queria... sim, em Paraguai já falamos. Um segundo conceito que eu queria compartilhar com vocês é que essa violência tem origem em tipos diferentes. Essa violência que os periodistas sofrem tem origem em tipos diferentes. Primeira, é a agressão que todos nós outros da América do Sul, Cono Sur principalmente, ha sofrido, agressões pelo Estado. Ou seja, o Estado é o agente agressor, seja por as polícias, seja por os estados, por os serviços de inteligência, ou por as prisões, seja lá por que for. Isso ha cambiado um pouco, lo dizia. Ou seja, em Venezuela há uma certa presença do Estado na repressão, Honduras certamente agora, mas de uma maneira geral, essa agressão que nós sofrimos pelo Estado ha diminuído se comparado aos anos 60, 70. Ou seja, ha se transferido para outros locais de produção de violência. O segundo tipo de agressões, onde o México é o expoente no continente, que são as agressões pelo crime organizado. Isto é muito visível aqui, você sabe bem que o problema não é, nós já falamos sobre isso, não é a falta de mecanismos sociais, mecanismos de proteção, marco regulatório, o problema de México. O problema de México é de outra natureza, é, do meu ponto de vista, o crime que permeia por setores muito importantes do Estado, seja por os setores do governo, seja por setores policiais, seja por setores judiciais. Em Brasil, há alguns estados que também têm essa característica. Então, claro que em México não temos decisões que se concretizem, ou seja, os mecanismos não são acionados, o marco regulatório não funciona, porque de alguma maneira há uma desarticulação. Ok. Desses poderes e desses mecanismos, não? O crime organizado também assume diferenças. Por exemplo, em Colômbia,
para enfrentar las FARC, la guerrilla de las FARC, el gobierno Uribe anterior ha creado las milicias, los paramilitares. Esos paramilitares, con el tiempo, y así como las FARC, porque los relatos que nosotros tenemos de los compañeros periodistas y sindicalistas de Colombia, también las FARC agreden los periodistas, también las FARC secuestran periodistas, también las FARC actúan, buscan el financiamiento del narcotráfico para sus actuaciones, pero basicamente fueron las milicias, los paramilitares que asumieron estas condiciones após la finalización de la guerra civil. Entonces tenemos en Colombia una situación muy grave ainda de parte importante de las tierras indígenas y de pequeños y medios propietarios se pasaron por secuestro, se pasaron para las manos de los paramilitares. Y claro que eso significa también concentración de los medios y a interferencia de estos poderes marginales, no legales, en los medios de comunicación, ¿no? Hay un otro tipo de violencia que ha surgido en Brasil hace poco tiempo. Me parece que era muy común las coberturas de guerra. La región no está en guerra hace un tiempo, no, pelo menos no guerra declarada. No guerra declarada, aquí, ¿está bien? No guerra declarada, pero ha iniciado una otra forma de agresión, que es la cobertura de manifestaciones sociales. Eso en Brasil fue muy claro cuando la prensa, por algunas razones que podemos discutir aquí, acho que debemos, la prensa pierde un poco, y Rogaciano había hablado sobre eso de alguna manera por la mañana, pierde su capacidad de